Eu quero trazer um princípio para a sua vida nessa noite. Primeiro eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Você conhece o seu Deus? Amém? 2 pessoas conhecem. E olha que nós estamos em bastante gente. Você sabe me dizer uma das coisas que Deus prometeu? Vou usar essa palavra, daqui a pouco eu explico, né? Alguma coisa que Deus prometeu para você, você já leu na Bíblia uma coisa que Deus prometeu para você? Você pode citar uma? Quem lembra aí? Salvação. Deus prometeu salvar você? Deus salvou você? Sim, salvação. Algo que Deus prometeu. Aquele que crê em Jesus é salvo. Que mais? Prosperidade. Será que isso tem na palavra? Você já leu isso na palavra? Deus prometeu? Deus prometeu sim. Prosperidade, salvação, que mais? Eu sei que está frio hoje, né? Vocês estão preguiçosos. Está um pouco frio hoje. Perdão? Perdão. Né? A Bíblia diz que Deus é quem perdoa todos os teus pecados. Muito bem. Saúde. Será que Deus prometeu saúde? Sim, está escrito. Isaías 53, Pedro, Marcos. A Bíblia diz que Deus, Ele é o Deus que te cura, que sara. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou todas as enfermidades, né, as tuas dores. O que mais? Libertação. 5 pontos a mais na nota lá para trás. Libertação. Deus prometeu? Prometeu. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre na medida que você vai ouvindo o Evangelho, né? A Bíblia diz que você é livre quando você escuta a palavra. Se o Filho vos libertar, vós sereis livres. O que mais? Você lembra? O que vem na tua mente que Deus prometeu para você? O quê? Vida eterna. Exatamente. João 3,16. O que mais? O socorro de Deus. Muito bem lembrado. Deus prometeu socorrer você, prosperar você, curar você, salvar você. O que mais? O que mais? O que mais que Deus falou? O que você leu na Bíblia já, que é uma promessa de Deus? Ele é por nós. Aliás, a Bíblia diz que Deus, Ele luta, né, por você. O que mais? Você conhece o teu Deus? O que Deus falou? O que Deus falou na Bíblia? O que você conhece de promessa de Deus? A alegria. É isso aí. Jesus disse para os discípulos: eu vou dar a minha alegria para vocês. Antes dele subir, não igual ao mundo, a paz, não é verdade? O que mais? Lá no fundo, alguém lembra? Lá no outro fundo. Longevidade. Exatamente, uma promessa. Existe uma promessa específica também para os jovens, né? Que honram pai e mãe, vão ter vida longa e vão ser prósperos. O que mais para cá? Amor. Isso, né? O amor de Deus é derramado, é entregue para nós, né? Diferente do amor das pessoas. Deus amou você de tal maneira que tomou uma atitude e deu. Que mais? Comunhão. Exatamente. Comunhão com Ele. Deus se relaciona com as pessoas. Deus se relaciona com você. Paz, tá, né? Deixo a minha paz eu vos dou. Que mais? O Espírito Santo. Deus disse que Ele ia enviar e Ele mentiu? Não, o Espírito Santo veio. E assim por diante, você vai vendo na Escritura uma série de coisas que Deus prometeu para você. Lembre-se, eu vou fazer uma explicação. Na verdade, não existe nenhuma promessa na Bíblia. As promessas que existem na Bíblia é o quê? É um fato antecipado que Deus contou que vai fazer por você, que Deus fez por você. Então,
Para Deus, todas as promessas que você lê na Bíblia, elas são reais. Isso é verdadeiro. Deus prometeu a salvação, você crê em Jesus Cristo, você é salvo. Deus prometeu que você é curado em Jesus Cristo, você manda as enfermidades embora e você não é curado? É curado. Eu quero iniciar lendo um texto de uma promessa que Deus fez a um povo. Acho que é Josué, né? Vamos para o primeiro aí, acho que é Josué 6. Olha só. A Bíblia diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, a seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Que mais? E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Vamos parar um pouquinho aqui. Aqui, esse pedaço da história está relatando um momento do trajeto que Deus tinha determinado o povo de Israel, de uma promessa que Ele tinha feito para eles, que era o quê? Possuir a terra de Canaã. Antes deles entrarem em Canaã, tinha essa cidade chamada Jericó. Jericó tinha os muros extremamente largos, era a fortaleza que protegia a cidade, eram os muros. Tanto que você vai ler na história que a Bíblia conta, e a história conta que os carros, as carroças passavam por cima do muro, trafegavam por cima do muro. Casas eram construídas em cima do muro. Já leu isso? Lembra da casa da Raabe lá? Eram construídas casas em cima daquele muro. Era uma cidade fortificada, mas Deus tinha prometido a terra de Canaã, uma terra boa. O povo tinha saído do Egito e estava indo para uma terra que Deus tinha prometido para eles, tinha falado que eles iam conquistar. Mas agora encontra uma terra, ou uma cidade, totalmente fortificada e parece que intransponível. Como é que vai passar? Todos os reis que tinham se achegado para destruir Jericó já tinham usado várias formas, várias maneiras para destruir Jericó e não tinham conseguido. As estratégias de guerra, eles tinham usado vários tipos de estratégia de guerra e os outros reis não conseguiam derrubar Jericó. E agora, esse desafio está diante do povo de Israel. Antes do povo entrar lá, foram enviados alguns espias, 12 espias, para sondar a terra e ver como era a herança que Deus tinha falado para eles. A promessa, né? O fato que Deus tinha contado para eles antecipadamente que era deles. Vamos dar uma olhada nesses espias, no relatório deles. Números, pode mudar, depois nós voltamos aqui no Josué, tá? Números 13, é isso? Do 26 em diante. E caminharam, falando do povo, e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes as notícias a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Então os espias foram lá, viram, sondaram a terra, viram onde que era a promessa para eles irem viver, e trouxeram o fruto da terra. O que mais? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Que mais? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Está lembrado da descrição de Jericó? Era uma das cidades que estava ali antecedendo um pouco para eles entrarem. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança. Está vendo ali? Herança.
porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. É até aí que eu pedi? Então até aqui. Então aqui tem um pouquinho do relatório dos espias. Você já conhece a história, sabe que 10 deles voltaram e disseram para o povo que eles não podiam entrar lá, porque a terra tinha gigantes. Trouxeram o fruto da terra. A Bíblia diz que um cacho de uva daquela terra, 2 homens era preciso para carregar. Já pensou? Do tamanho desse cacho de uva? Eu acho que cada fruto era o tamanho disso aqui, né? Cada gominho que a uva tem, né? Deve ser o tamanho desse copo aqui, porque 2 homens para carregar um cacho de uva. E 10 deles fazem o quê? Começam a dizer que não tem como eles possuir, que não tem como eles entrar, que não tem como eles irem, que não tem como o que eles fazer para receber a herança, como nós lemos ali, que Deus tinha falado para eles, que eles iam herdar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí vem mais 2, animados, Josué e Calebe, e diz: nós vamos entrar, nós vamos possuir. A terra é boa mesmo. Sabe que Deus tinha razão? A terra é boa, é um lugar que mana leite e mel. Eles conseguiram enxergar de outra forma, visualizar as coisas de outra forma. O que nós vemos de diferença? Qual a diferença que nós vemos aqui? 10 deles estavam enxergando de uma forma natural as coisas. Não é verdade? Porque o que eles começam a observar? O tamanho dos homens. O que você acha do pastor Silvio? Gigante? Pouco, né? Lá atrás tem um irmão grande lá também, né? Gigante. Mas eles eram maiores. 10 deles começam a olhar para os homens que estavam lá, que eram descendentes de gigantes e que eram homens altos. Quando você faz um estudo do original, você vai ver que a Escritura diz que eles tinham 2,95 a 3,5 de altura. Pastor Silvio, Edson fica no chinelo? O senhor tem 2 metros? Não? 1,86? Ixi. 1,85? Ixi, tudo pequenininho. Perto dos gigantes. 10 deles começam a olhar de uma forma diferente. Começam a olhar para o natural das coisas, dizendo o quê? Que não pode entrar. Porque tem gente grande, porque tem inimigo. E 2 deles veem de forma diferente, enxergam de forma diferente. O que nós começamos falando aqui? O que é que Deus falou para você? O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que você lê na Escritura ao seu respeito é uma herança que Deus prometeu para você. A outra pergunta é: para receber herança você precisa fazer algum esforço? Não. Aleluias. Você não precisa de esforço nenhum para receber herança. O que é uma herança? Quem que já recebeu uma herança aqui? Nem que seja uma cadeira velha, sei lá. O que você recebeu do teu pai, né? Tua mãe. Né? Tem uns pais que deixam umas coisa nada, velho. Outros deixam coisa boa, né? Lá já recebeu herança. Você precisou fazer algum esforço para receber herança? Não, herança é alguma coisa que alguém deixou para você, garantiu para você. Você recebe uma herança, é dessa forma. 10 deles estão olhando naturalmente as coisas e estão dizendo: nós não podemos, é muito difícil, nós vamos ter que fazer esforço. Olha o tamanho dos homens, olha o tamanho dos frutos, olha a muralha das cidades, é muito fortificado, está tudo cheio de coisa, nós não vamos passar. Ei, o que Deus disse que era para eles? Deus disse que tinha deixado para eles uma herança. Não sei qual versículo, voltando para trás ali, ele fala disso. Isso é uma coisa que você precisa aprender. O que Deus falou para você? O que Deus disse para você que ele iria te dar, que é direito teu, que é tua herança?
A saúde, vocês não falaram aqui? Sim, a saúde é um direito, é uma herança, é um fato antecipado que Deus disse para você que você pode ter, que você vai ter. Saúde. Então você que está aqui nessa noite, precisando de saúde, Deus garantiu para você e disse: você vai ser curado. Hoje. Deus está curando pessoas aqui já. Né? Porque Ele está aqui. E Ele prometeu isso para você, Ele adiantou isso para você. A maneira que você olha as coisas faz toda a diferença. Se você enxergar as coisas do ponto de vista dos 10, você vai olhar e vai trazer para você a estratégia, você vai querer criar, vai querer fazer alguma coisa. E você pode falhar, como falharam os 10. Mas os outros 2 olharam e tiveram uma percepção diferente. Eles disseram: não, Deus disse que nós íamos herdar isso aqui. A terra que Deus falou é muito boa mesmo. E nós vamos receber. O que mudou? Eles entenderam que eles estavam recebendo uma herança. Eles entenderam que eles naturalmente não precisavam de nenhum esforço. Aleluias. Eles entenderam que eles não precisavam derrotar os gigantes. Não era esse o foco, não era essa a preocupação. Não era essa a essência. E às vezes acontece isso nas nossas vidas. Eu perguntei aqui no início: o que foi que Deus prometeu para você? Muitos falaram saúde. A outra pergunta é: por que é que você ainda não desfruta de saúde plena? Aleluias. Porque é só uma questão de tempo. E eu vou mostrar isso para você. É só uma questão de tempo. É só uma questão da maneira que você está vendo as coisas. Prosperidade. Oh, quem que não quer ser próspero? Quem que não quer ter saúde, viver bem? Quem que não quer ter dinheiro? A outra pergunta é: por que é que você ainda não prospera? É só uma questão da maneira que você está vendo as coisas. E é só uma questão de tempo. Porque a palavra de Deus diz que você vai herdar, vai prosperar. Não diz? Vocês falaram que diz. O que mais? A paz. Vocês falaram que a paz é uma das coisas que Deus garantiu para o povo dele, para que você herde, para que você viva em paz. A segunda pergunta é: por que é que muita gente vive atribulada? Aleluias. Por quê? Porque depende da maneira que você está vendo as coisas. E é só uma questão de tempo. Hoje Deus vai fazer você viver em paz. Não é verdade? Casamentos atribulados, vida atribulada, vida pessoal atribulada. Vocês falaram que libertação é uma das coisas que Deus disse que você irá, que Deus herdar. Que você falou que Deus prometeu que tem uma maneira, um jeito de colocar você em liberdade. A grande pergunta é: por que muitas pessoas são oprimidas por espíritos, são oprimidas por pessoas? Porque você está vendo as coisas de uma forma natural. E é só por uma questão de tempo. Quer ver só? Deixa eu ver, eu pedi mais um aí ou não? Pedi sim. Cadê o Deuteronômio? Eu acho que é o Deuteronômio. Ah, sabia que eu pedi. Olha só, Deus está lidando com aquele mesmo povo que Ele prometeu. Aquela terra boa, aquela terra lá do cacho de uva, aquela terra lá do maçã gigante, sei lá o que tinha de fruto, né? Aquela terra lá de águas límpidas, aquela terra produtiva. Deus está lidando com eles. E aqui a gente encontra mais uma direção para esse povo. Está lembrado dele, os israelitas? Lembra que nós iniciamos lendo Josué dizendo que Jericó estava cercada por causa de Israel. Eles estavam com medo de Israel. Meu Deus. Olha a instrução que Deus deu para eles. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações. Que nações são essas? Lembra aquela lista que eu li lá? Você não lembra? Porque é muito nome. Jebuseus, cananeus, ferezeus. Lembra dos Zeus que nós lemos?
esse povo ocupava as terras, que era a terra prometida, ocupava o território da terra prometida, aonde tinham aqueles frutos e os gigantes, os parentes do Edson, do pastor Silvio, que tinha lá. Aleluia! Aí, olha o que a Bíblia diz. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco. Como é que as nações iam ser lançadas? Aos poucos, como a gente diz aqui, né? Então, os povos inimigos de Israel iam ser tirados pouco a pouco. Por que será? Será tirado, lançado fora, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto. Ou uma versão diz, não poderão, vocês não vão destruir eles todos de uma vez. Para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês, contra ti. É assim que eles deveriam fazer. Por quê? Porque a nação de Israel não tinha ainda gente suficiente para povoar toda aquela terra. Aleluia! Existe algo extraordinário aqui. Eles eram um número ainda insuficiente para povoar a terra. Então o que a Bíblia está dizendo? O que Deus está mostrando para nós? O que nós aprendemos aqui? Que a herança é certeza, é garantida. Isso é garantido para você. Diga para alguém que está do seu lado, diga assim, saúde é garantia de Deus para você. Diga para alguém, prosperidade é garantia de Deus para você. Diga para alguém, salvação é garantia de Deus para você. Ei, aleluia. Diga para alguém solteiro, casamento é garantia de Deus para você. Diminuiu bastante. Vocês não creem que Deus abençoa? Diga para alguém, a paz é a garantia de Deus para você, meu irmão. Diga. Você não acredita nisso? Tudo isso é garantia de Deus para você, é só uma questão de tempo. Olha o que a Escritura está dizendo. Vão tirando aos poucos, vão matando aos poucos os inimigos de diante de ti. Não destruam tudo de uma vez. Deus estava trazendo uma garantia espetacular para aquele povo. Se eles tirassem o povo de uma vez só daquele lugar, a Bíblia diz que ia encher de bicho, e as feras do campo agora iam ser inimigas e iam começar a destruir eles. O que é que a Bíblia está dizendo? Que existia uma abundância, que existia uma provisão, que existia a graça de Deus tão grande, o favor de Deus tão grande para eles, que até os inimigos que estavam naquela terra, era a providência de Deus para a vida deles. Aleluia! O que isso quer dizer para nós? Ainda tem enfermidade aí? É só uma questão de tempo. Ela vai sair. Porque Deus prometeu para você que você vai herdar saúde. Aleluia! E assim você vai, na medida que você vai entendendo as coisas, você vai expulsando, tirando da tua vida, tirando do teu caminho, tirando das tuas finanças, tirando da sua casa, tirando dos seus filhos, tudo aquilo que não presta. Agora você precisa entender que Deus prometeu para você, que Deus disse que você vai herdar essas coisas. Mas então, por que eu ainda estou com um problema financeiro? É só uma questão de tempo. Talvez seja só uma questão de entendimento. Dá para voltar um pouquinho? 6:20 de Josué. Veja isso, que coisa fantástica. Às vezes nós, crentes, temos dificuldade de entender coisas básicas e não entramos no que Deus tem para nós. Lembra que a Jericó era fortificada, tinha muros, se eu não me engano, os pastores me ajudam aqui, mas os muros mediam 60 metros, né? De largura. Era largo, as carroças, era uma rua em cima. Casas eram construídas lá em cima. Lembra que os reis já tinham usado estratégias e não conseguiam resolver isso. Nós, às vezes, somos assim também.
Você fica preocupado com a estratégia, como é que vai ser, você fica olhando para o gigante, você fica olhando para o tamanho, você fica olhando para a situação, você fica olhando para o momento. Mas como é que vai ser? Aqueles pastores disseram que eu vou ter minha casa, que eu vou ter saúde, mas como? Não tem um tostão. O como não é você que providencia, é Deus. Você só precisa acreditar que foi Ele que falou. Ele que diz que tem herança. E herança você recebe. Não questiona. Não se esforça. Jericó, cidade fortificada. Pessoas tinham tentado derrubar, destruir, mas não conseguiam. E Deus disse, dá uma instrução bem simples. Fala com Josué, fala com os líderes, aliás, e diz assim, vocês vão fazer assim. Rodem 6 dias. No 7º dia, rodem 7 vezes. Fiquem rodando lá. Peguem os sacerdotes, os levitas, que levem buzina, como é que é? Trombeta, chifre de carneiro. E na hora que eu der, que for dado o comando, gritem. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido, o barulho da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a sua herança. Aleluia! Que estratégia é essa? Como é que vai derrubar uma cidade, ou muralha de uma cidade, com 60 e poucos metros de largura, fortificada, guardada, com vigias, com segurança total? Não sei. Só sei que funcionou. E por que funcionou? Porque era uma garantia de herança para aquele povo. Você está olhando para situações do teu lado, dizendo, aquela pessoa não tem jeito, porque olha, se cercou de gente que não presta. Dê um grito. Aleluia. Mas eu não tenho que matar todo mundo? Não, dê um grito. Mas é muito difícil a conversão daquele homem, Deus fazer, isso acontecer. Não. Você só precisa acreditar que Deus disse que é direito seu. Não se preocupe com a estratégia. Se preocupe com a palavra que Deus te falou. Eu vou repetir. Não se preocupe com a estratégia. Como vai ser feito. Se preocupe com o que Deus te disse. Não se preocupe com a estratégia. Se preocupe com o que Deus te disse. E Deus disse que você vai prosperar. E Deus disse que você vai ter saúde. E Deus disse que se você crer, vai ser salvo toda a sua casa. Então vai ser salvo, porque é promessa, é certeza. É herança, a promessa é herança. Então, Deus proporcionou todas as coisas para você. O problema é que às vezes nós estamos do lado errado. Preocupados com a estratégia. Nós estamos do lado dos 10. Como é que vai ser? Nós vamos ser devorados. Olha o tamanho dos homens. Olha o tamanho dos frutos. Olha o tamanho do problema. Como disse uma pessoa uma vez, olha o tamanho da bomba. Né? Olha o tamanho da bomba que está vindo aí atrás de mim. Eu falei, se estourar, nós vamos morrer tudo, porque eu estava perto, né? Mas não estourou, faz anos já. Nós estamos do lado errado, você não pode ficar do lado dos 10. O lado dos 10 luta naturalmente, mas você não é um homem natural, Deus te fez espiritual. Então existe uma herança para você. E nós vamos orar nessa noite para que você entre na tua herança. Deus disse para você que você vai prosperar. Foi Ele que falou. Então não precisa você se esforçar. Bem entendido, não precisa você se esforçar humanamente falando. Você precisa crer. Você precisa acreditar que o que Deus te disse é verdade. Deus disse que você vai ter saúde, então você precisa hoje se esforçar?
Não. Você precisa acreditar que Deus cura você. E Ele vai tocar na sua vida, vai tocar no seu coração, vai tocar em todas essas enfermidades. Eu quero falar para uma pessoa que está aqui nessa noite. E você está já está correndo um tempo com exames aqui para lá, de lá para cá. Eu quero desafiar você. Creia que a saúde é a herança de Deus para você. E Deus está te curando agora. Está te curando hoje. Creia que foi Deus que disse que tem uma terra boa para você. Um lugar bom. Foi Deus que falou que você vai viver em paz. E Deus vai fazer você chegar nessa terra. Tem umas estratégias muito doidas na Bíblia, né? Já se foi meu tempo aqui. Jesus chegou para um cego e cuspiu nos olhos do homem. Não tem cabimento. Outro, Jesus chega e faz barro, lodo, passa nos olhos do homem e diz: veja. Os profetas, muitos deles, estratégias. Então não se preocupe com isso. Às vezes Deus vai mandar você fazer algumas coisas. Faça, só acredite que é Ele que está falando. Porque você não tem que se preocupar com a estratégia, sim com a palavra que Deus te disse.